do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo, tu me amas, tá me engole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Então vamos ver. 4:27. Quem habita em Jesus nada no oceano de todos os contentamentos. Essa manhã eu me sentia toda oprimida e aflita, com a adição de que o bendito Jesus não se fazia ver. Depois de muito esperar, saiu de dentro do meu interior e, abrindo-me seu coração, me punha dentro, dizendo: Fica dentro de mim, só aqui encontrarás a verdadeira paz e estável contentamento. Porque dentro de mim não penetra nada do que não pertence à paz e felicidade. E quem habita em mim não faz outra coisa que nadar no oceano de todos os contentamentos. Enquanto, ao sair de mim, ainda que a alma não se desse ao trabalho de nada, só de ver as ofensas que me fazem e o modo como me desgostam, já venho a participar nas aflições e fica perturbada. Por isso, tu, de vez em quando, esquece de tudo, entra dentro de mim e vem saborear minha paz e felicidade. Depois sai fora e faz meu ofício de reparadora minha. Dito isto, desapareceu. Muito grande, né? Quem habita em Jesus, nada no oceano de todos os contentamentos. Então, larga a mão dos seus problemas, meu filho, e vem participar, né, dessa felicidade. Esquece tudo, né? Tu, de vez em quando, esquece de tudo, entra dentro de mim e vem saborear da minha paz, da minha felicidade, né, das coisas que Jesus é, né, da vida que ele é. Né? Então, vai, fica com ele, né? Eu faço isso muito, né? Não fico nas aflições, não, muito difícil. Claro que às vezes eu fico sim nas aflições. Hoje eu fiquei vendo uns vídeos e fiquei bem chateada com as coisas da política. Sim, eu vejo. Então a gente faz tudo igual, hein, Luísa, né? Olha lá. Só aqui encontrarás a verdadeira paz, né? Se você ficar dentro de Jesus, se você ficar né? Aí, mas só que você tem que sair de vez em quando, ele falou aqui, né? Então fica dentro de mim, só aqui encontrarás a verdadeira paz e estável contentamento. Eu fico com ele muitas vezes, mas às vezes eu preciso sair. Porque dentro de mim não penetra nada que não pertença à paz e felicidade. E quem habita em mim não faz outra coisa que nadar no oceano de todos os contentamentos. Enquanto ao sair de mim, a gente às vezes sai de Jesus para ir até, né, as almas. Então, ainda que a alma não se desse o trabalho de nada, só de ver as ofensas que me fazem, eu vejo. Né? E o modo como me desgostam já vem a participar nas aflições e fica perturbada por isso. Então, de vez em quando, esquece tudo isso e entra em mim, eu fico. Eu faço isso. Depois sai fora e faz meu ofício de reparadora. Eu faço. Então, essa é minha vida mesmo, tá certo, né? Bateu. Outro trecho, a obediência restitui à alma o seu estado original. Legal. Continuando os seus habituais atrasos ao vir, eu sentia todo o peso de sua privação, quando subitamente veio e, sem saber por que, me fez esta pergunta. Você me saberia dizer por que a obediência é tão glorificada e causa tanta honra de imprimir na alma a imagem divina? Eu, toda confusa, não soube o que responder, mas o bendito Jesus, com uma luz intelectual me mandava, me respondeu ele mesmo. Mas como é por meio de luz e não de palavras, não tenho palavras para expressá-lo, mas a obediência quer que o tente, para ver se consigo escrevê-lo ainda. Ainda que acredito que direi disparates e escreverei coisas que não concordarão. Mas ponho toda a minha fé na obediência, especialmente que são coisas que se referem diretamente a ela e agora começo a tentar. Então parecia que me dizia: a obediência é tão glorificada porque tem virtude de descobrir desde as raízes as paixões humanas, destrói na alma tudo que é terreno e material, que com grande honra sua restitui à alma seu estado original, isto é, como foi criada por Deus na justiça original, antes de ser expulsa do Éden terrestre. E neste sublime estado, a alma se sente fortemente atraída por tudo o que é bem, sente connatural a ela tudo o que é bom, santo e perfeito, com um horror grandíssimo, mesmo a sombra do mal. Com esta natureza feliz recebida pela peritíssima mão da obediência, a alma não experimenta mais dificuldade para seguir as ordens recebidas, muito mais que quem manda deve mandar sempre o bem, e eis como a obediência sabe imprimir bem a imagem divina. E não só isso, mas muda a natureza humana na divina. Porque como Deus é bom, santo e perfeitíssimo, e é levado a tudo isso que é bom e odeia sumamente o mal, assim a obediência tem virtude de divinizar a natureza humana e de fazer-lhe adquirir as propriedades divinas.
E quanto mais a alma se deixa guiar por essa peritíssima mão, tanto mais adquire de divino e destrói o seu próprio ser. Por isso é tão glorificada e honrada, tanto que eu mesmo me submeti a ela, e por ela fiquei honrado e glorificado, e restituí por meio dela a honra e a glória a todos os meus filhos que pela desobediência tinham perdido. Isto mais ou menos soube manifestar, o resto tenho na minha mente que me faltam as palavras, porque é tanta a altura do conceito dessa virtude que minha pobre linguagem humana não sabe adaptar-se a colocá-lo em palavras. Nossa, muito grande, hein? Então, eu acho que o ato de obediência de Jesus foi o que mais consertou a humanidade decaída, né? Na divina vontade, o obedecer em nome de todos. Muito grande. É tão glorificada porque tem virtude de descobrir desde as raízes das paixões humanas. Porque assim, quando você não quer obedecer, você vai descobrir por quê, né? E aí revela tudo, né? Aí vai destruir. Aí se você aceita destruir na sua alma tudo que é terreno e material para obedecer, aí com grande honra vai restituir a sua alma ao estado original, né? Porque para obedecer você tem que largar tudo, né? Largar as coisas que você estava fazendo para fazer o que Deus está pedindo e tem que obedecer direito, né? Não adianta você querer obedecer errado, não vai dar certo. Então, como foi criada por Deus na justiça original, antes de ser expulsa do Éden terrestre, né, a humanidade, né, do jeitinho perfeito como era para ser, né? E nesse estado sublime, a alma, o estado da alma se sente fortemente atraída por tudo que é bom e sente normal, né, natural, santo e perfeito. Um horror grandíssimo à sombra de qualquer mal. Aí volta a natureza perfeita como foi criada, né? Meu Deus, é o estado original, que grande isso. Porque daí você desfaz das paixões, né? Porque você descobriu o que tinha de errado, que atrapalhava você obedecer. Se você descobriu, você vai ficar purificada, né? E aí você vai querer fazer só o bem, sempre o bem, permanecer nesse bem, e aí vai voltar ao propósito da criação, né? Então é muito grande esse mistério. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vou meditar aqui antes que o celular para de vez, porque ele tá cada vez pior. E eu tentei entrar no WhatsApp Web para deixar lá logado, porque não tá logado. Eu tenho que conectar meu celular. Só que não tá dando, porque as funções superiores aqui do celular, de configuração, de conectar dispositivo aqui usando o WhatsApp, não aperta, eu aperto, não funciona mais, porque já ficou tudo escurecido, né? Tá tudo azul. E só tá aumentando mais essas manchas na tela, então eu acho que a tela vai tampar todinha, né? Então eu vou ter que aproveitar aqui o máximo que eu puder aqui pra tá gravando, né? E aí eu vejo o que eu vou arrumando aqui até o celular chegar, graças a Deus, a Cecília vai me fazer essa caridade aí, né? Glória a Deus. Ai, maravilha, né? Quem habita em Jesus nada no oceano de todos os contentamentos. Esta manhã me sentia toda oprimida e aflita, com a adição que o bendito Jesus não se fazia ver. Depois de muito esperar, saiu de dentro do meu interior, e abrindo-me seu coração, me punha dentro, dizendo: Fica dentro de mim, só aqui encontrarás a verdadeira paz e estável contente, porque dentro de mim não penetra nada do que não pertence à paz e felicidade. E quem habita em mim não faz outra coisa que nadar no oceano de todos os contentamentos. Enquanto eu saio de mim, ainda que a alma não se desse ao trabalho de nada, só de ver as ofensas que me fazem e o modo como me desgostam, já vem a participar nas aflições e fica perturbada. Por isso, tu de vez em quando esquece de tudo, entra dentro de mim e venha saborear minha paz e felicidade. Depois sai fora e faz meu ofício de reparadora minha. Dito isso, desapareceu. Então é muito interessante, né? A alma, ela igual assim com a gente, né? Às vezes a gente tem que sair para realmente passar por essas coisas que a gente passa, ver essas coisas, né? Das ofensas, né? Através dos vídeos, né? Eu vejo muito essa saída indo pro YouTube, né? Ver o mundo para mim, que não tem muita coisa aqui, né? Que acontece aqui comigo, mas minha vida é mais parada assim. Às vezes eu passo por alguma coisa ou outra, mas é mais informações assim do mundo mesmo, das almas, é mais ouvindo os relatos, né? Pelo WhatsApp,
YouTube, né? Nos podcasts, nos vídeos, né? Reparatórios ali, né? E ali, realmente, tem coisa que você vê uns crimes, né? Você vê uns casos chocantes. Então, dá uma perturbação, uma dor. É uma dor sem dor, porque assim, dentro de nós a gente está em paz, porque sabe que tudo está no controle de Deus, mas assim, que Deus permite tudo com um propósito, né? Que é a liberdade do homem. Então, nós temos essas informações, mas assim, a gente sofre por ver os absurdos que o ser humano é capaz de cometer. Então, isso causa uma dor. Mas essa dor é importante para reparar Jesus, porque é a dor que ele também sente ao ver o que as criaturas fazem. Mas, ao mesmo tempo, ele não pede para a gente ficar o tempo todo naquilo. Então, você repara, vê e volta para ele de novo, volta para o livro do céu de novo, volta para as luzes, né? Volta para as verdades. E depois parece que você nem lembra mais o que você viu. Você não fica ali perturbada, pensando o dia todo naquela situação. Tem coisas que é mais forte, né? Te dá um estado de ânimo daqueles, mas tudo é para reparar Jesus mesmo. A gente aceita passar por isso, e aí. Mas aí depois a gente, depois, no outro dia, tá rindo, feliz, recebendo luzes, ouvindo as verdades, aprendendo coisas novas, como se nem tivesse visto aquele vídeo, né? Então é muito a nossa vida mesmo, né? Sair só para os interesses de Deus, né? O que ele fala que é perigoso a pessoa sair, que pode trazer esses aborrecimentos para ele, é ela voltar para a vida, ela ficar muito presa ao humano, né? Porque aí ela pode voltar para as coisas humanas e se perturbar. Os problemas humanos e se afundar lá, né? E aí vai sair de tudo que não pertence a essa paz verdadeira e felicidade, né? E aí tem essa realidade aí, né? Mas tem situações também que Jesus nos faz ver, né? Não é que a gente assim tá perturbado, né? Mas às vezes o marido vem reclamar do financeiro, né? A gente vai vendo as coisas para pagar, igual o tratamento da menina, se ela tiver que pôr o capacete é caríssimo. Aí tem coisas que a gente vê assim, meu Deus, né? Aí a pessoa vem falar com a gente, o que que nós vamos fazer, Ruth? Meu marido fica, o que que nós vamos fazer? Mexendo com as contas lá. Não tem como pagar, só se eu vender o carro, né? Só se eu fizer tal coisa, só se eu vender tal coisa, né? Para pagar. Se a gente tiver que pôr isso nela mesmo, e se for mais caro, então aí não tem jeito, tem que desfazer do carro, né? Essas coisas, né, que as pessoas trazem para nós assim. Então é uma dor sem dor. A gente de certa forma, ouve, né? O que a pessoa tá falando, fica assim, Bruno, nós vamos ver. Deus vai providenciar, calma, vamos buscar em Deus, ver o que que é melhor. Não toma atitudes precipitadas ainda, não espera, calma, né? E a gente ainda não sabe se realmente vai precisar, vai depender desses resultados aí, né? Eu levar a criança ainda no outro médico, no osteopata, né? Ele que vai poder dar um veredito para nós, talvez. Ele entende mais dessa questão desses negócios, né? De simetria craniana, né? Então, tem essas realidades. Fala, espera, não toma conclusões precipitadas, a gente tenta acalmar a pessoa, porque, né? Então, assim, acontece essas coisas assim, né? Aí tem situações que a gente fica, e agora, Senhor, tal, né? Essa realidade, mas, ao mesmo tempo, ele pede, esquece um pouco isso, né? Tipo assim, confia em mim e volta pra paz, né? Fica em mim, senão você pode se perturbar, né? Então, tem situações assim também, que acontecem algumas coisas, eu fico um pouco aflita, eu fico, o que que eu faço agora, Jesus? Diante de uma situação assim, aí eu fico voltando para Jesus, querendo entender. E aí ele vai e fala para mim ficar, confiar nele. Eu quero que você confie em mim, tal. Então, aí eu preciso ficar com a palavra dele, porque a obediência é tudo, né? Como tá falando outro trecho aqui. A obediência é que põe a paz entre a alma e Deus. Se você não obedecer o que Deus te fala, você não vai ter essa paz. Você vai se perturbar, né? Então é muito sério, né? Então é muito interessante, que é muito a nossa vida também, tá? A gente vê umas coisas, sofre umas coisas, mas ao mesmo tempo é como se a gente saísse um pouco para reparar Jesus só para isso, para ele, e depois ficasse de novo em Deus ali, com Deus ali, né? A nossa vida é essa. Então, a obediência restitui a alma ao seu estado original. Continuando os seus habituais atrasos ao vir, eu sentia todo o peso de sua privação. Quando subitamente veio, sem saber por que me fez esta pergunta, você me saberia dizer por que a obediência é tão glorificada e causa tanta honra de imprimir na alma a imagem divina? Eu, toda confusa, não soube o que responder, mas o bendito Jesus, com uma luz intelectual que me mandava, me respondeu, ele mesmo. Mas como é por meio de luz e não de palavras, não tenho palavras para expressá-la. Mas a obediência quer que eu tente, para ver se consigo descrever. Então, é uma luz porque vem na sua inteligência aquela informação, né? E aí, ela passa pelo que nós passamos. Trazer para as palavras aquilo que a gente entende na mente é difícil, às vezes. Explicar, porque na mente parece ter todo sentido.
Mas aí parece que a gente não acha as palavras para explicar aquilo, dar significado àquilo, né? A dificuldade de trazer para a palavra algo que é tão grande, uma experiência tão forte, né? Que é aquilo que você está na sua mente, na sua inteligência, contemplando, né? Através da luz que Jesus te dá. E às vezes trazer para a palavra é difícil, então é um sacrifício e é um ato que Jesus quer. Então, do mesmo modo, ele quer isso dela, não importa se é difícil explicar. É para ela falar, e ela é boca de Jesus, é o próprio Jesus nela também que vai dar as palavras. À medida que ela falar, ele próprio que vai dirigir também o que ela vai falar, né? Que é no caso dela escrever, né? Ele que vai dirigir o que ela vai escrever, que vai ajudar ela a lembrar, a colocar as palavras, né? Então, tudo a gente depende dele, né? Pra gente também conseguir falar. Às vezes a gente fica engasgado com a informação, mas mesmo assim a gente tem que ter aquela boa vontade de tentar explicar. Não, porque senão ofenderia ele. Não adianta nada uma luz ficar. Ah, uma coisa fica fechada em você mesmo, né? Então a gente fala, né? Transborda aquilo que Jesus nos mostra. Isso é muito importante, né? Então é a obediência, porque é a vontade de Deus mesmo que a gente manifeste, né? Nos meios que ele nos dá para a gente comunicar o que ele nos fala, né? Então, mas como é por meio da luz e não de palavras, não tem palavras para expressar, mas a obediência quer que eu tente para ver se consigo escrevê-lo. Ainda que acredito que direi disparates e escreverei coisas que não concordarão, mas toda a minha fé é na obediência, especialmente que são coisas que se referem diretamente a ela. E agora começo a tentar. Então parecia que dizia: a obediência é tão glorificada porque tem virtude de descobrir, desde as raízes, as paixões humanas. Destrói na alma tudo que é terreno e imaterial, e com grande honra sua restitui à alma seu estado original. Isso é muito grande, né? Por que que descobre as paixões humanas? Porque quando também você está em confronto ali com a palavra de Deus, que quer uma coisa de você, e você sente uma rebeldia para fazer aquilo, que algo não te desce a garganta, isso te ajuda a perceber também as paixões que há dentro de você, que tem que ser exterminada. Um orgulho, um amor próprio, né? Uma resistência. Então, Deus deixa claro assim, como a luz, né? O que ele quer. Aí você ouve a palavra dele e fala: olha, você tem que morrer para isso, isso, porque você tá cheio de mimimi, tal, 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 você pensa muito em você, blá, blá, blá. A palavra de Deus é muito clara sobre o que você tem que fazer, você fica se justificando. Ah, não é bem assim, não, não sei o quê. Isso também revela muito de você. Faz descobrir também, aí você percebe que você não é tão obediente assim. Quando você é colocado em conflito contra a parede, né? Você percebe que você tem paixões, que você sabe o que é para fazer, mas dentro de você você fica em guerra, fica lutando para fazer a vontade de Deus, não fica, tá se debatendo, não tá gostando de fazer a vontade de Deus, tem resistências dentro de você. Então ela faz descobrir as suas paixões, ela revela você para você mesmo. Quando a verdade te é apresentada, e depender da sua reação, ela já mostra para você a sua própria alma, né? Quem é você, né? E isso é bom também, porque aí quando você percebe, meu Deus, como eu tenho que mudar, como eu sou rebelde para as coisas de Deus, né? Como que quando Deus me dá uma instrução, eu fico orgulhosa, eu fico com orgulho ferido, eu fico não sei o quê, eu fico cheia de mimimi, né? Então, isso também ajuda a destruir na alma tudo que é terreno e material. Porque aí é a oportunidade que você tem de morrer por aquela paixão, porque a verdade, a palavra de Deus, a obediência, né, que é aquela verdade absoluta que foi te dada, faz mostrar isso para você também. Então, te ajuda. É a hora de você, então, dizer não para si mesmo, morrer para si mesmo e perceber: meu Deus, eu não posso fazer minha vontade, não, eu não quero isso, eu não quero ter esse tipo de resistência. Não, eu não vou ficar me justificando, né? Então, isso também é importante, né? A palavra de Deus é tão poderosa que ela tem esse poder. A verdade de Deus, né? A obediência ao próprio Jesus, né? Ele é luz, pura luz, né? Então, ele vai revelar você a você mesma. E isso vai te ajudar a te destruir tudo o que é terreno e material, de apego, de afetos desordenados, tudo. E com grande honra sua, restitui a alma ao seu estado original. Porque é justamente quando você se coloca para fazer o que é a vontade de Deus e vai oposto a você, a sua vontade, é que você vai conseguir então, destruir, né, aquilo que é errado, que é terreno, que é a tendência errada, e vai voltar à origem, né, ao estado original, que é justamente em obediência a Deus. Sendo iluminado pela luz da divina vontade e obedecendo ela constantemente, né? Isto é, como foi criada por Deus na justiça original. Então, ou seja, não ter atos de vontade humana, né? Egoístas, mas ter os atos que Deus já pensou para você, corretos, né?
Antes de ser expulsa do Éden terrestre, nesse sublime estado, a alma se sente fortemente atraída por tudo que é bem. Então, você, quando está habituado a obedecer a Deus, você sente uma atração muito grande pelas luzes dele, pelas verdades, pelo que ele pensa. Você não quer saber o que você pensa, o que os outros pensam. Você quer saber o que ele tem para dizer, o que é agradável para ele, o que é a vontade dele, né? Vai se tornando natural, é verdade. Sente natural a ela tudo que é bom. Então, é uma coisa que se torna natural você se inclinar para o bem. Você tem horror e asco de fazer a sua vontade, que é bom, santo e perfeito, com um horror grandíssimo mesmo à sombra do mal. Então você sente um medo de sair da vontade de Deus, um medo de desobedecer a Deus gigante, você sente, né? O medo de voltar para sua vontade humana, de voltar para sua vida velha que você vivia antes, né? Com esta natureza feliz, recebida pela peritíssima mão da obediência, a alma não experimenta mais dificuldade para seguir as ordens recebidas. Então, se antes você tinha resistência, mas como vai se tornando um hábito seu, obedecer a Deus, buscar sempre qual que é a vontade de Deus em todas as situações, você não sente mais aquela coisa, uma guerra, em que você percebe uma vontade oposta, parece que você nem percebe tanto ela mais, né? Naturalmente você já vai se habituado a pensar como Deus, a agir como Deus deseja, né? É uma coisa assim, como se tivesse a única alternativa, você não pensa em outra coisa, né? Você já quer saber sempre qual que é a vontade de Deus em cada situação, então você não fica procurando, peraí, deixa eu ver o que que eu quero fazer primeiro, para mim ver o que que eu tenho oposto, não. Automaticamente a sua pergunta é, qual que é a sua vontade nisso, Senhor? O que que o Senhor quer nisso? Entendeu? Então, assim, você fica feliz por receber luzes, correções, você é uma pessoa que começa a ficar obediente, perseverante, você fica feliz por receber instruções de Deus, luzes, conselhos, você fica feliz, né? Entendeu? Você não sente dificuldade de falar, ah, entendi, tá bom, nossa, que besteira que eu pensei, tá bom, amém, glória a Deus, obrigada por essa luz. Você fica assim. Você não sente mais aquela dificuldade chorando, amarga, se fechando, ai, não vou falar mais com ninguém nesse grupo, eu vou ficar uma semana sem falar porque chamaram minha atenção, né? Eu não sinto mais isso, né? Eu tinha muito isso, né? Uma dificuldade muito grande de aceitar, né? Ficava chorando muito, amarga, ficava um tempo calada. Hoje eu sinto muita felicidade por receber luzes, correções, ajudas, né? Então, eu não sinto dificuldade nisso mais, né? É o contrário, né? Eu quero a verdade, né? Eu gosto do que Jesus fala, né? Eu gosto do que tem para dizer, né? Isso é coisa que Deus vai criando na nossa alma, mas é através da perseverança, né? De você obedecer, não é só uma vez, é todos os dias. É sempre, é todos os dias você se coloca nessa condição de eu não sou nada, Deus é tudo, e já reza, e já se entrega, né? Já se dispõe na sua intenção ali de viver tudo na divina vontade, de querer fazer só a vontade de Deus. E até todos os dias, né? Você se coloca ali dentro do que Deus já te coloca para fazer, né? Obedecendo tem uma certa, como que eu posso dizer, constância ali, né? De partilha aos temas, né? De ordem, né? De partilha, né? Então você sempre está ali, né? No seu posto ali constante, né? Muito mais que quem manda deve mandar sempre o bem. Então, você não teme mais o que Deus tem para te falar, porque você sabe que Ele sabe de todas as coisas, que Ele só quer o seu bem. Quem é você para dizer o que é bom e o que não é? Então, você confia plenamente em Deus que Ele não vai nunca fazer nada que possa te magoar. Ele sabe exatamente o que você precisa e que Ele nunca, tudo vai ser para o seu bem. Uma correção, um puxão de orelha também, um fala mais forte, vai ser para o seu bem. Vai ser mais podas que está fazendo a sua alma, mais espaços que está largando, mais canal que está desentupindo, né? Limpando, purificando, né? E você vai se colocando ali disponível a esse trabalho, né? Porque é você mesmo que tem que limpar e contribuir, né? Então você tem que se expor a isso, né? Então, assim, você vai vendo que é tudo bem, né? Tudo que te acontece, até as coisas difíceis, contrariedades, você vai para as verdades, você tem que ligar as verdades do livro do céu à sua vida. Aí Jesus fala, eu que permito o vento da calúnia, para isso e para limpar mais você. Eu que permito as contrariedades, para isso e para isso. Aí você fica com a palavra de Deus. Então você fala, não, tudo que Deus manda é bom. Até as contrariedades, calúnias, humilhações, problemas, são soluções, na verdade, sim. Então, eis como a obediência sabe imprimir bem a imagem divina, e não só isso, mas muda a natureza humana na divina. Muito maravilhoso. Porque como Deus é bom, santo e perfeitíssimo, e é levado a tudo que é bom, e odeia sumamente o mal, então você pensa como Deus. Você odeia o que é mal, né? E que é o que é santo, né? Assim, a obediência tem virtude de divinizar a natureza humana e de fazer ele adquirir essa propriedade divina. E como Deus, você é uma pessoa também que, né, o humano, você sente aquela repugnância, né? Então, você não vai defender o humano, que é humano, você vai ter nojo do que é mal, né? Odiar, ou vai ter um ódio ao que é mal, né? E quanto mais a alma se deixa guiar por esta períssima mão, tanto mais que você deixa ser moldado por Deus,
tanto mais adquire o divino. Então, Deus está te divinizando a cada momento, né? E destrói o próprio ser. Então, você vai ser um nada, né? A sua pessoa não vai existir mais, assim, com o seu eu, né? Com seus pensamentos próprios, com o seu jeito de pensar. Você vai ser divina, né? Pensar como Deus, agir como Deus, gostar do que ele gosta e odiar o que ele odeia. Por isso é tão glorificada e honrada, tanto que eu mesmo me submeti a ela e por ela fiquei honrado e glorificado. E restituí por meio dela a honra e a glória a todos os meus filhos que pela desobediência tinha perdido. Isto mais ou menos soube manifestar. O resto tenho na mente, mas me faltam as palavras, porque é tanta altura do conceito dessa virtude que minha própria linguagem humana não sabe adaptar-se a colocar em palavras. Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 2 de novembro de 1900. Quem habita em Jesus nada no oceano de todos os contentamentos. Esta manhã me sentia toda oprimida e aflita, com a adição que o bendito Jesus não se fazia ver. Depois de muito esperar, saiu de dentro do meu interior, e abrindo-me seu coração, me punha dentro, dizendo: fica dentro de mim. Só aqui encontrarás a verdadeira paz e estável contente, porque dentro de mim não penetra nada do que não pertence à paz e felicidade. E quem habita em mim não faz outra coisa que nadar no oceano de todos os contentamentos. Enquanto ao sair de mim, ainda que a alma não se desse ao trabalho de nada, só de ver as ofensas que me fazem e o modo como me desgostam, já vem a participar nas aflições e fica perturbada por isso. Por isso, tu de vez em quando esquece de tudo. Esquece de tudo. Entra dentro de mim e vem a saborear minha paz e felicidade. Depois sai fora e faz-me ofício de reparadora minha. Disto isto desapareceu. Nossa, incrível. Eu entendi assim, ó, que veio. Quando eu tô assim mergulhada em Deus, lendo o livro do céu, por exemplo, né, lendo o livro do céu. Ler o livro do céu, para mim, assim, é esse entrar no coração de Deus, entrar na mente dele e ficar nessa paz e felicidade incrível. Porque ali, lendo o livro do céu, a gente está mergulhando na intimidade dele, no coração dele, puramente. Não precisa ter uma experiência mística, assim, de Jesus aparecer para mim e me colocar dentro do coração dele, e eu ver alguma coisa assim, mística, assim. Não precisa, não, porque quando eu leio o livro do céu, eu estou entrando na mente dele, no pensamento dele, no interior dele. Eu estou no ad intra, eu estou no interior de Deus. Então, eu sinto essa paz e felicidade. A gente saboreia essa paz e felicidade. Gente, é muito maravilhoso. A gente fica assim, muito... Quando a gente está ali, por mais que mas Jesus fala de coisas difíceis no livro do céu e tudo, mas mesmo assim, você está no pensamento dele. Agora, quando a gente aí ele fala, né, mas aí ó, a alma não faz outra coisa que nadar no oceano de todos os contentamentos. Quando tá, ó, quem habita em mim não faz outra coisa que nadar no oceano de todos os contentamentos. Realmente, a gente habita nele, no pensamento, fica contemplando o pensamento dele e ele falando com a gente. Meu Deus, tem um mar de contentamento, de felicidade, de paz, de alegria. Tudo maravilhoso. Aí ele fala, enquanto ao sair de mim, ainda que a alma não se desse ao trabalho de nada, então a gente sai dele como se fosse assim, sai dessa contemplação da verdade do céu, porque o livro do céu é céu, gente, é céu, é Deus, é céu, é contemplar o divino, é ficar ali contemplando o divino, é céu. Agora, quando a gente sai, é como se a gente fosse olhar, vamos olhar ali como está o mundo. Vamos olhar como está o mundo. Claro que é Jesus em nós, a gente não separa dele, não tem vida fragmentada. É a gente, mas olhando não para ele, mas agora voltando a olhar para a terra. Agora voltando a olhar para a terra. Aí é dor. Aí a gente sente essa aflição e essa angústia, que é a dor de Jesus, porque é ele que está vendo através de nós, com nossos olhos, ele enxerga o mundo. Ele é a mesma coisa, a mesma pessoa, tá ali unido, fundido, o ferro e o fogo fundido, né?
E aí a gente, né, tira os olhos do ad intra dele, do que tá nele, para olhar o que tá no mundo e ver as ofensas que fazem a ele. Como a gente sente esse desgosto mesmo de ver as notícias, de ver como a gente fica, né, lá em Deus, mergulhado em Deus, contemplando Deus, o plano dele, a vontade dele, o propósito, igual a gente está fazendo um retiro, entendendo o propósito da criação. Então a gente está mergulhando nessa luz incrível do propósito para o qual todo ser humano foi criado, todos. A gente contempla essa luz incrível, maravilhosa. Aí você olha para a Terra, a maioria esmagadora das almas não vivendo nesse propósito. Que dor, né? Aí ele fala que só de ver as ofensas que me fazem e o modo como me desgostam, já vem a participar nas aflições e fica perturbada por isso. Então a gente fica, porque a gente vê a situação do ser humano, o estado das almas, o estado do mundo, a gente vê as notícias, né? Vê notícias, vê o que está acontecendo na Terra. Tira os olhos do livro do céu e vai para a Terra, volta para a Terra, porque Jesus fala que a gente sai e faz o ofício de reparadora, né? Para sentir as dores dele. Por isso, aí ele falou, por isso de vez em quando esquece de tudo, entra dentro de mim. Então esquece o mundo, esquece, deixa de lado. Deixa de lado o que as criaturas estão fazendo, desgostando Deus e as ofensas, deixa de lado o que está acontecendo no mundo e venha saborear minha paz e felicidade. Fica só nessa luz incrível, essa vida de céu, contemplando o ad intra lá, o divino, o pensamento de Deus, o livro do céu, esses conhecimentos. Nossa, é muito maravilhoso. Então ele fala para a gente alternar, né? Alternando com o doçura e a amargura, né? Porque aí ficar neles. Então ele não quer que a gente fique só nele, contemplando, que a gente também veja o que está acontecendo na Terra. Então, ó, por isso, de vez em quando, esquece de tudo, entra dentro de mim e venha saborear minha paz e felicidade. Depois, então você fica lá saboreando a paz e felicidade. Depois sai fora e faz meu ofício de reparadora minha. É isso aí, maravilhoso. Então, eu percebo assim que esse sai fora é você ver, tirar os olhos dessa contemplação, dessa paz, dessa felicidade de contemplar o ad intro divino e fazer o ofício de reparadora, vendo as ofensas e pedindo perdão em nome de todos, reparando, sentindo aquela dor. As pessoas estão pecando, estão ofendendo a Deus e não sentem um pingo de dor pelo que estão fazendo. E a gente vê e sente a dor, sente dor, pede perdão em nome de todos, né? E ama a Deus por todos e faz a reparação. No volume 4, 8 de novembro de 1900. A obediência restitui a alma ao seu estado original. Nossa, é muito incrível isso aqui, né? A obediência restitui a alma ao seu estado original, porque foi a desobediência que tirou a gente do estado original. Foi por meio da desobediência que aconteceu essa ruptura, né? Aconteceu a ruptura do estado original do homem de viver na divina vontade por causa da desobediência. Aí a obediência restitui a alma ao seu estado original. Continuando seus habituais atrasos ao vir, eu sentia todo o peso de sua privação. Quando subitamente veio e sem saber por que me fez essa pergunta. Você me saberia dizer por que a obediência é tão glorificada e causa tanta honra de imprimir na alma a imagem divina? Imprimir na alma a imagem divina. A imagem divina, só tem a imagem divina se a gente viver na divina vontade. E não tem como viver na divina vontade sem ter essa virtude de obedecer em tudo à vontade de Deus, de chegar a possuir a vontade de Deus, de não querer a nossa vontade, de, né, não querer nunca fazer a nossa vontade, nunca desobedecer, viver, e não só viver fazendo a vontade de Deus, mas possuí-la como dom. Só assim que a gente fica com a imagem divina, que é o projeto original, que é o estado original. Então, só imprimindo, só assim, só vivendo na vontade divina. Sem a obediência, não tem como. Não tem como sem a obediência. Porque se você não obedece, você vai sempre fazer a sua vontade, do seu jeito, do jeito que você pensa. E tudo vai ser assim na sua vida, tudo. Se você não tem essa virtude da obediência, em tudo que você vai fazer com a sua vontade humana.
Você nunca vai querer saber da vontade divina não vai querer. Você vai sempre querer a sua. Quem vai te governar, quem governa o desobediente é a vontade humana da pessoa. Só obedeço a mim mesma e não obedeço à vontade de Deus. Nunca. Só é a minha. Ou ora obedeço, ora não obedeço. Então, para imprimir a imagem divina é sempre a vontade de Deus. Então, você está sempre em obediência constante, tomando posse da vontade divina. E eu, toda confusa, não soube o que responder. Mas o bendito Jesus, com uma luz intelectual que me mandava, me respondeu ele mesmo. Mas como é por meio de luz e não de palavras, não tenho palavras para expressá-lo. Mas a obediência quer que o tente para ver se consigo escrevê-lo. Ainda que acredito que direi disparates e escreverei coisas que não concordarão. Mas ponho toda a minha fé na obediência, especialmente que são coisas que se referem diretamente a ela. E agora começo a tentar. Então parecia que me dizia, a obediência é tão glorificada porque tem virtude de descobrir, desde as raízes, as paixões humanas. Destrói na alma tudo o que é terreno e material. E com grande honra sua restitui à alma seu estado original, isto é, como foi criada por Deus na justiça original, antes de ser expulsa do Éden terrestre. E neste sublime estado, a alma se sente fortemente atraída por tudo o que é bem, sente connatural a ela tudo o que é bom, santo e perfeito, com um horror grandíssimo mesmo à sombra do mal. Com esta natureza feliz, recebida pela peritíssima mão da obediência, nossa gente, é muito incrível, né? Essa natureza feliz recebida pela peritíssima mão da obediência, a alma não experimenta mais dificuldade para seguir as ordens recebidas. Por que a gente sente a dificuldade para seguir as ordens recebidas? Por causa do apego às paixões. Porque que ele falou, a obediência descobre, a virtude da obediência tem a virtude de descobrir, desde as raízes, as paixões humanas, destrói na alma tudo o que é terreno e material. A pessoa tem dificuldade de obedecer à ordem recebida por causa dos apegos, por causa dos afetos humanos, dos apegos à terra, do apego a si mesmo, do apego às criaturas. Por exemplo, se Deus quer que a gente corrija alguém, mas se corrija uma pessoa, fale uma palavra que você sabe que a pessoa que vai ser dolorido ouvir aquela verdade, mas Deus quer que você fale para o bem da alma da pessoa. Mas aí você tem um afeto, um apego por aquela pessoa. Aí você fala, eu não vou obedecer. Eu não vou falar isso, mas não é nunca que eu vou falar isso para essa pessoa. O que a pessoa vai pensar de mim? Aí você tá com um apego a si mesmo e um apego à pessoa. O que ela vai pensar de mim? Então, olha aí, o apego a si mesmo. O que vai pensar de mim? Não, mas aquela pessoa, se eu falar isso para essa pessoa, ela vai chorar, ela vai ficar triste, porque ela vai ficar triste, ela não vai gostar do que eu falar. Olha, o apego humano. Por causa de um apego humano, você tem uma dificuldade de obedecer o que Deus a inspiração que Deus está falando, o que Deus está falando claramente para você fazer, para fazer o que é certo. Ah, mas se eu falar isso, vai me prejudicar nisso e nisso e naquilo. Se eu, por exemplo, aqui no meu trabalho, se eu tiver que fazer uma coisa que se eu fizer o que é certo, pode ser que eu tenha problema com a pessoa. Por exemplo, é uma pessoa que é muito influente aqui, que ela tem um poder muito grande aqui na empresa e ela está trabalhando comigo. Mas ela no passado já foi muito importante aqui. E aí ela está fazendo uma coisa muito errada, muito desordenada. E eu, como chefe, tenho que chegar para ela e falar que ela está fazendo errado, que está errado, que eu vou aplicar que eu vou apurar o que está sendo feito, vou abrir um processo contra ela para poder investigar o que está sendo feito e ela vai sofrer as consequências do que ela está fazendo. Aí Deus mostra toda essa situação terrível. E aí eu penso, não vou de jeito nenhum falar com ele. Mas é nunca, porque se eu falar, ele vai me prejudicar. Ao apego material, ao cargo, ao apego ao cargo, às honras e a posição que você está. Aí se você... Por isso que fala que descobre lá no fundo da raiz o que você tem de paixão. Porque aí Deus mostra. Michele, fala com aquele fulano lá, mostra tudo o que está acontecendo. E fala. Aí se eu falo, não, eu não tenho coragem de falar. Aí vou descobrir em mim um monte de coisa. Por que eu não quero falar? Por que eu não tenho coragem de abrir esse processo? Por que eu não tenho coragem de falar com ele? Vai ficar tudo exposto em mim.
meu apego à pessoa, meu apego a mim mesma, meu apego ao cargo, um monte de coisa. Mas se eu vou lá e obedeço, destrói tudo. Destrói tudo. E você fica ali invisível, né? Tipo, no seu nada. Eu só amo a vontade de Deus e vou fazer o que Deus está falando. E vou. Não penso em mais nada. Só quero a vontade de Deus, ela é minha. O que Deus está mostrando que é para ser feito, eu vou fazer. Então é por isso que a desobediência, a obediência, essa virtude mostra um monte de coisa. Porque se a gente tem resistência em fazer o que Deus está falando, tem um motivo. É paixão, é apego às pessoas, é apego a si mesmo. Um monte de coisa que aparece. Um monte de cobra no ninho lá escondida que vai aparecer. É muito incrível, né? Com esta natureza feliz, recebida pela peritíssima mão da obediência, a alma não experimenta mais dificuldade para seguir as ordens recebidas. Muito mais que quem manda deve mandar sempre o bem. É isso? Quem manda deve mandar sempre o bem. Você sabe que é Deus, que é a vontade de Deus, e ele sempre vai o que ele faz é bom. O que ele está falando para você fazer é bom. E é levado a tudo o que é bom e odeia sumamente o mal. Assim, a obediência tem virtude de divinizar a natureza humana e de fazer-lhe adquirir as propriedades divinas. E quanto mais a alma se deixa guiar por esta peritíssima mão, tanto mais adquire de divino e destrói o próprio ser. Aí você começa a não ter mais resistências em obedecer o que Deus está falando. Você vai conhecendo cada vez mais e se purificando cada vez, se desapegando cada vez mais de si, das pessoas, da sua vontade. Quando você experimenta a divina, você não quer nem saber da sua. Deus me livre de fazer a minha vontade. Ela é a chave do inferno. Quanto mais você entende, conhece e vive com a vontade divina, mais você tem horror à sua vontade humana e fazer a sua vontade humana. Por isso é tão glorificada e honrada, tanto que eu mesmo me submeti a ela. E por ela fiquei honrado e glorificado, e restituí por meio dela a honra e a glória a todos os meus filhos, que pela desobediência tinham perdido. Isto mais ou menos soube manifestar. O resto tenho na mente, mas me faltam as palavras, porque é tanta altura do conceito desta virtude que minha pobre linguagem humana não sabe adaptar-se a colocá-la em palavras. Amém, Fiat.